primeiramente, ir ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa orientação, de sempre iniciarmos com uma leitura do Evangelho, orientação do patrono deste trabalho, via internet, nosso querido amigo, o espírito dinamizador das ideias e da divulgação, Cair Barchutel. E nós vamos ler do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, preces pelos que não estão mais na Terra, que é o item 4. E dentro desse, nós vamos ao item 71. É a coletânea de preces espíritas. E no item 71, nós vamos falar um pouco sobre a questão da prece por um suicida. Prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus pertence tirá-lo do cativeiro terrestre quando julgue conveniente. Entretanto, a justiça divina pode abrandar seus rigores em virtude das circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis fugir às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se foge da prisão antes de terminar a sua pena, quando é capturado é tratado mais severamente. Assim acontece com o suicida. Acreditando escapar das misérias terrestres, misérias presentes terrestres, ele se lança em sofrimentos maiores. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, irmão maior, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade de aqui chegarmos com condições para darmos continuidade ao nosso trabalho, ao trabalho que não é nosso, né? É vosso, mas que tem a nossa participação, pelo menos de boa vontade, perseverança, de preparo, de estudo, de esforço, de aprendizado, também nas colocações da nossa vida terrestre. Que possa ser assim, com essa visão de aprendizado para todos nós, que nós possamos dar início ao estudo da noite, tarde e noite de hoje. Foi publicado em dezembro de 1859, mas esse Dirceu Lamers se apresentou na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 11 de novembro de 1859. Para quem quiser lembrar, o Evangelho é capítulo 28, coletânea de preces espíritas. O subitem é 4, subcapítulo, e o item desse subitem, desse subcapítulo, é o 71, que fala sobre a prece aos suicidas. Bom, presente a sessão, o senhor Van B. de Raia relata o seguinte fato pessoal. Numa reunião espírita a que assisti em Haia, um espírito manifesta-se espontaneamente, dizendo chamar-se Dirceu Lamers. Nós já vimos lá no livro dos médiuns sobre as comunicações espontâneas, né? Então, é uma referência interessante. Interrogado sobre as particularidades que lhe dizem respeito e sobre o motivo da sua visita, a pessoa que o não conhece e que não o chamaram, assim conta ele a sua história.
Então, aqui vale lembrar que, ora, podemos evocar pela mente, ora, podemos evocar chamando. Basta lembrar que já evocamos. Nesse caso, ele não era conhecido de ninguém, então não houve nenhum chamado nem pelo pensamento. Por isso que se fala das comunicações espontâneas, né? Se nós formos lá no Livro dos Médiuns, em que é sempre bom termos o Livro dos Espíritos e dos Médiuns nesses estudos, nós vamos encontrar no capítulo 10 a natureza das comunicações, que são grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Mas nós lá, estudando esse capítulo, nós temos umas diferenciações que nós devemos levar em consideração aqui. Não é uma manifestação física, né? Diretamente, que tem a teoria das manifestações físicas, lá no capítulo 4, e as espontâneas 5. Mas eu gostaria de ir à segunda parte do Livro dos Médiuns, também no seu capítulo 1, quando fala de manifestações espíritas, para trazer algumas diferenciações. Vocês poderiam me ajudar? Rogério, vontade própria do espírito. Por isso que eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais da história dele, para vocês irem me ajudando. Mas quem tem o Livro dos Médiuns, já pode abrir aí, na segunda parte, nas manifestações espíritas, da ação dos espíritos sobre a matéria. Depois nós vamos ver o 10, o 4, vamos lá. Aí conta aí, né? Esse senhor, eu vivi em 1592 e enforquei-me no lugar onde estás agora, num estábulo existente no mesmo lugar onde agora fica esta casa. As circunstâncias foram estas. Eu tinha um cão e minha vizinha tinha galinhas. Meu cachorro estrangulou as galinhas e, para vingar-se, a vizinha envenenou meu cachorro. Então, situação rotineira, situação do dia a dia, briguinha de vizinho. Olha para onde foi parar. Na minha cólera, espanquei e feri aquela mulher. Ela levou-me à justiça e eu fui condenado a 3 meses de prisão e uma multa de 25 florins. Embora a condenação fosse leve, nem por isso fiquei com menos ódio do advogado X, que a havia conseguido. Resolvi vingar-me dele. Vou parar só aí um pouquinho. Depois eu volto ao Livro dos Médiuns. Mas agora nós temos que ir aonde? Qual é o livro que vai nos ajudar a entender isso aqui? Quem dá mais aí? Que fala de cólera, de ódio? Onde que eu vou ler um pouco sobre essas questões? Ninguém fala nada? Ô Rogério, Eliana, Alexandra, e Namil? Esse estudo é interativo, amigos. No Evangelho, né, Rogério? Nossa, no Evangelho eu não tenho medo de arriscar, meus amigos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, aqueles capítulos consoladores para nossas vidas, em determinado capítulo, que é o 8, fala-se dos que têm puro coração. Os que têm o coração puro.
E diz para nós a questão dos escândalos, lá no item 11 a 17. Se vossa mão é motivo de escândalo... Ah, obrigada, Alexandre. Está lá. Recortai. Então, essa é uma coisa. O que Jesus quis dizer com isso? Não é para a gente sair cortando nossas partes do corpo, é? Não. Mas é para nós termos cuidado com aquela parte nossa que é um pouco mais atritante. Quem tem a língua afiada, né? Quem fica em estado assim de descontrole. Quando nós fazemos essa autoavaliação, nós começamos, principalmente a língua emocional. Pois é, Alexandra, eu tenho uma linguinha. E o pensamento que plasma? Aquele pensamento a gente não fala, já controla a linguinha, mas o pensamento... Pensa. E aí nós temos que ter, né, Sampa, tudo bem? Nós temos que ter algo que nos faça mudar esse pensamento. E aí a gente vai lá no capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, e vamos entender sobre a questão das injúrias e da violência. Nos itens 1 a 5. Jesus disse, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão, olha aí o caso, olha aí o caso desse nosso companheiro, Sampa, quem é você? Quem sou eu? Merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca, e aí a gente sabe que é um termo injurioso, né, encontrado no Evangelho de Mateus, que tem um significado primitivo, era xoxo, conspurcado, vazio, e entende-se também como um homem tolo, estovado e sem juízo, a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas que uma simples palavra pode ter tanta gravidade, pode. Pode sim. E aí, nós vamos lá olhar mais um pouquinho da história do nosso companheiro. Carol, você mora onde, Carol? A gente faz vários estudos por aqui. Vamos lá. Bem longe? Você sua mãe é do Leon Denis, Carol? Eu sou aqui do Rio, do Centro Espírita Leon Denis. Então vamos lá, mas são as ligações. É porque a Carol está na Itália, entrou aqui para o nosso estudo e acho que reconheceu minha voz, aí eu tive que dar uma atençãozinha para ela, né? Seja bem-vinda, tá? Ao nosso trabalho. Depois, se você quiser saber mais um pouco, fica aqui com a gente. Se você é espírita ou espiritualista, você vai encontrar pontos interessantes aqui na nossa conversa.
Puxa, Alexandra, até 7h15 só. Mas qualquer coisa, depois a gente vai botar o estudo lá no YouTube, tá legal? Então vamos lá, ver o que aconteceu. Ele resolveu então se vingar do advogado que conseguiu condená-lo a 3 meses e pagar alguma coisa, porque ele bateu na vizinha uma mulher por causa da questão de que o cachorro dele comeu as galinhas dela e ela envenenou o cachorro dele. Olha só como a gente tem, boa noite. Tem que ter cuidado com as nossas ações. Em consequência, esperei num caminho pouco frequentado, que ele fazia todas as tardes para ir à luz do Iene, perto de Aia. Estrangulei-o e o pendurei numa árvore. Gente, como às vezes a gente chega ao extremo, né? A gente está vendo muito isso no mundo de hoje, né? Casais que, por uma coisa ou outra, de repente, meu Deus, mesmo sendo uma traição, esquarteja o marido, mata, esquarteja, separa os pedaços. Olha só, como é que nós ainda estamos com essa dificuldade da afabilidade e da doçura, da obediência e da resignação, desse entendimento de qual é o nosso papel na relação com o outro e no planeta, nesse egoísmo desvairado que a gente ainda tem dentro de nós. Todos temos aqueles nossos ímpetos, né, de não perdão, de ódio, de revolta. Como está lá no capítulo 12 sobre o ódio, né, amai os vossos inimigos. Também vale a pena a gente dar uma passadinha por lá, no item 10, e até sobre o duelo, que não é o duelo de antes, mas é o duelo dessas ideias, de ações, o duelo, eu vou ser melhor do que você, eu vou matar você, eu vou fazer, eu vou vingar. Quem somos nós para nos vingarmos dos outros? Que será? Ainda mais por causa de cachorro e galinha, não é, Eliana? Nossa, muito egoísmo nosso ainda, né? Muito. E aí, lá na questão do ódio e da vingança, no amai os vossos inimigos, capítulo 12 do Evangelho, eu retirei 2 coisas que eu considero assim importantes, pode ser que vocês tenham outras, para lembrar aqui a nós. No item 10, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Nossa, porque agir com a mesma moeda. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, teríeis o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Quer dizer, aprender a controlar-se. Pode não ser um perdão total, mas a gente tem que trabalhar isso na gente, né? No item 9 também, a vingança é o último destroço abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Aí ele traz assim, ó, e é Jules Olivier que traz essa comunicação. A vingança é uma inspiração funesta, tanto mais que tem como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Efetivamente, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, jamais se vinga a céu aberto. E ele disse que foi lá, ó, para um lugar que ele passava, mal frequentado, né? Um lugar ermo. A prática da vingança é a voz do saberes totalmente contrária à prescrição do Cristo de perdão aos vossos inimigos. E a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens. Muitas vezes, uma aparência hipócrita dissimula
no mais íntimo do coração os sentimentos que o animam. É uma tocaia, né? E todo espírita que atualmente ainda pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de participar por mais tempo da falange que tem por lema fora da caridade não há salvação. A gente tem que pensar nisso, gente. Olha, tem horas que a gente é magoado em nossa vaidade, nosso egoísmo. Olha, eu luto com isso, eu sou sincera, eu luto, né? Às vezes a gente está numa boa ideia, numa boa ação, numa boa intenção, dando além de suas forças e até da sua, vamos dizer assim, obrigação pelos homens, e não é entendido assim. Que a gente ainda é gente que quer retorno. A gente ainda não faz por amor. A gente ainda faz por obrigação e por treino da capacidade de amar o outro. E aí, quando o outro não entende, né, Eliana? A gente quer algo em troca e aí a gente se perde. Não estamos mais estrangulando, né? Nem botando veneno nos gatos e cachorros dos vizinhos, né? Mas olha que a gente às vezes vibra mal. Então é aquela história, né? Não se resolve uma situação fazendo a mesma coisa que o outro fez. Se colocando no lugar dele, né? Pois é, Rogério, o perdão das ofensas é muito complicado, mas é tão possível. Por isso estamos aqui nessa revisão. Para fazer crer num suicídio, pus em seu bolso um papel previamente preparado, como se por ele escrito, no qual dizia que ninguém deveria ser acusado de sua morte, visto como ele próprio se suicidara. Olha só. Desde então, o remorso me perseguiu e 3 meses depois enforquei-me. Como já disse, no lugar onde estás. Impulsionado por uma força que não posso resistir, venho fazer a confissão do meu crime, na esperança de que isto possa trazer algum alívio à pena que suporto desde então. O que lembra isso, né, gente? Né, a Carol está dizendo para nós que só quando ela entendeu que precisava perdoar, ela viu o quanto era difícil. Mas, Carol, não é impossível. É possível. Muito possível. É uma difícil tarefa, Liana, mas é uma tarefa que Deus nos deu impossibilidade de alcançar. A gente tem que lutar contra essas ideias de vingança, de mágoas, de melindres. Porque o que acontece? A lei de Deus está onde? Como diz lá no Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Então, depois que a gente faz Pois é, às vezes a gente banaliza, né? Mas é possível sim. Carol. Às vezes é doloroso a gente perdoar os entes que a gente gostaria só amar, né? Mas às vezes só entendendo o porquê estamos juntos, porquê que fazemos parte até da mesma família, ou porquê estamos juntos na mesma tarefa, é que nos leva a refletir que não só uma vida existiu. Não é de uma hora para outra, mas é numa hora exata. Mas tem que haver um começo, tem que haver muita reflexão, tem que haver um trabalho interior, tem que haver um esforço, uma boa vontade de nós mesmos, para que venham nos auxiliar e nos dar assim, aquele amparo magnético, fluídico, com ideias, com intuições, com situações, com inspirações, para ir quebrando em nós e nos outros, ou no outro, aquelas tendências de mágoas, melindres,
de raiva e ódios mesmo, né? Ainda bem que você conseguiu. Eu também agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ser perdoado e de perdoar em alguns momentos na minha vida. De transformar um perseguidor em trabalhador junto a mim. Primeira coisa, a gente tem que se conhecer e se auto-perdoar, como diz Joana de Ângeles. Reforma íntima sem martírio, mas ela tem que acontecer. A gente tem que pesar os prós e contras. Muitas das vezes, eu com muitas boas intenções, falei palavras que não deveria, fiz caretas e caras e joguei fluidos que poderiam ter sido evitados em situações diversas da vida. Poderia ter feito aquilo de outra forma, mas por ainda não ser um espírito dócil, só sei fazer daquela forma. Mas já é um começo. E nós vamos reconhecendo e mudando. E aí, quando a gente faz assim, né? Como é bom estudar, né? Olha como esse caso nos fez pensar em tantas coisas. E aí a gente vai lendo aqui esta descrição feita com tão detalhadas circunstâncias, causou admiração à Assembleia. Porém, tomadas as informações e pelas pesquisas feitas no fórum, verificou-se com efeito que em 1592 um advogado chamado X se havia enfocado naquele caminho. Evocado, aí já foi evocado. Na sessão da sociedade, a 11 de novembro de 1859, manifestou-se o espírito de Dirk Lamer, de maneira violenta. Violenta, hein? Olha só. 1592 para 1859. 300 e tantos anos. Quebrou o lápis. Sua letra era grande, nervosa, quase ilegível, e o médio experimentou extrema dificuldade em traçar os caracteres. Eis-me aqui, porque esse relato é do companheiro que estava nessa sessão, contando que ele apareceu espontaneamente naquela outra sessão que ele frequentou lá em Haia. Agora, nessa que ele foi evocado, ele não veio feliz, porque ele foi evocado, ele veio de forma violenta. Eis-me aqui, para quê? Reconheceis aqui uma pessoa com a qual vos comunicaste ultimamente, dei bastantes provas de minha lucidez e de minha boa vontade. Isso devia bastar. Com que fim vos comunicaste espontaneamente em casa do Sr. Van B? Não sei. Uma ordem. Por mim mesmo não tinha muita vontade de contar aquilo que eu fui forçado a dizer. Então a apresentação foi espontânea, mas ela foi preparada pelo plano espiritual. Então não foi assim, espontânea, porque ele quis. Foi espontânea, porque ninguém evocou, ninguém o conhecia, mas foi ordenada por alguém superior. Vamos então lá no Livro dos Médiuns. Né? Primeira coisa, gente. Natureza das manifestações. A natureza é a índole, é o caráter de uma manifestação que é uma expressão pública de sentidos, é um ato de revelação. Ela tem várias formas. Ela pode haver uma manifestação, uma ação oculta, que a gente vê lá que os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que pensamos, ou o que se chama manifestação mesmo, que é uma ação patente. Tá? Manifestação patente. Então, quando eu falo manifestação, a gente deveria falar só quando entendesse manifestação como uma ação patente. Aquela ação oculta, que é uma forma de influenciação, não é bem uma expressão pública de sentidos. Às vezes a gente fica até na dúvida. Que bom, né, Ninami?
Manifestações, essa manifestação patente, ela pode ser física ou material, visual ou aparições, inteligentes. As manifestações inteligentes, nós vimos lá no livro dos médiuns, que para que ela seja inteligente não é necessário que ela seja eloquente, espirituosa, erudita, basta que ela prove ser um ato livre e voluntário, que exprima uma intenção ou responda a um pensamento. Mas isso não é comunicação, é manifestação inteligente. A comunicação tem que haver o ir e vir, né? Nós temos que comunicação, como está lá na 133 do livro dos médiuns, no seu último parágrafo, se estivermos bem compenetrados, conforme a escala espírita, da variedade finita que existe entre os espíritos, vamos ver as diferenças das comunicações. Manifestação é um fenômeno fortuito, ocasionado pela presença de um espírito no ambiente ou agindo à distância. E isso pode acontecer fazendo umas questões de aparição visual, aparição mesmo, ou apresentando-se a alguém, ou mexendo-se em algo no ambiente. Ou, como aconteceu com ele, apareceu espontaneamente e falou. Não houve uma troca, como há numa comunicação, que é uma manifestação inteligente, mas que permite troca regular e contínua de ideias entre os espíritos e os homens. Então, quando agora ele vem evocado, há uma troca, perguntas e respostas, a troca de ideias, então é uma comunicação. Também podemos aqui trazer como referência para as nossas reflexões o capítulo 25 do livro dos médiuns. Por quê? Que fala das evocações. E quando lá se pergunta aqui, para se manifestar, os espíritos têm sempre necessidade de serem evocados? Não. Muito frequentemente se apresentam sem serem chamados. Isso prova que eles vêm de boa vontade. Quando o espírito apresenta por si mesmo, pode estar mais certo da sua identidade? De maneira nenhuma, pois os espíritos enganadores empregam muitas vezes esse meio. E quando se evoca em nome de Deus, haverá diferença? O nome de Deus não constitui um freio para todos os espíritos perversos, mas contém muitos deles. E através desse meio, afastais sempre alguns deles, e muito mais afastareis se ela for feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Então vejam o cuidado que a gente tem que ter, e isso é na questão 282 do livro dos médiuns, sobre as evocações. O espírito evocado atende sempre ao chamado? Depende das condições em que ele se encontra. Quais as causas que podem impedir que ele venha? Primeiro, a sua vontade. Depois, seu estado corporal, se estiver reencarnado. E a permissão. Então, olha quantos cuidados nessa questão das comunicações. Aqui também se pergunta, né, se o pensamento do evocador, sendo mais ou menos facilmente percebido, se acontece o espírito evocado por um sentimento de simpatia e benevolência, é mais vivamente tocado. Mas pode acontecer que ele venha constrangido. Ele obedece à vontade de Deus, à lei geral que rege o universo. Constrangido não é bem a palavra, pois ele julga se é útil vir. E ainda aí está para ele o livre-arbítrio.
O espírito superior vem sempre quando é chamado com um objetivo útil. Ele não se recusa a responder. Então vamos voltar lá? Quem vos obrigou a fazê-lo? A força que nos conduz. Nada mais sei a respeito. Fui arrastado malgrado meu e forçado a obedecer aos espíritos que tinham o direito de se fazerem obedecidos. Não é isso que está aqui? Não é? É. Então, há precauções? Há. Mas há também uma lei maior. Que quando tem que acontecer, tem que haver a obediência àquela lei maior. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer comunicar com espíritos sérios. A precaução, né? As evocações em horas determinadas facilitam esse apoio espiritual. Às vezes a gente em casa fica chamando por espírito da avó, da tia, a gente nem sabe se eles estão em condições de atender. Não é verdade? E o Rogério está trazendo aqui para nós aquela questão do amar ao próximo como a si mesmo, a prece caridade. Temos que ter essa visão também de caridade para com os espíritos. Estás contrariado de vir ao nosso apelo? Bastante. Aqui eu não estou em meu lugar. Sois feliz como espírito? Bela pergunta. Que podemos fazer para vos ser agradáveis? Será que podeis fazer alguma coisa que me seja agradável? Olha como é que ele estava, né, gente? Totalmente, né? Como é que a gente vai falar isso? Totalmente... Como é quando uma pessoa não quer aceitar? Totalmente... totalmente a parte daquela ideia. Contrário àquela ideia, né? Contrário àquela ideia. Totalmente. Não estava querendo falar sobre o assunto. Por isso que trazer o livro dos médiuns, nesses capítulos que a gente abordou, esses itens como 282 das evocações e o Evangelho também, nessa parte em que a gente vai raciocinando sobre o ódio, sobre a questão do amar o inimigo, sobre o perdão das ofensas. Sobre a questão da não violência, das injúrias, que nós temos que cuidar. Gente, olha o que gerou isso por causa de um cachorro e das galinhas. Mortes, compromissos para o futuro. E o espírito, passado mais de 300 anos, ainda estava querendo se negar a tratar do assunto. Quando pergunto a eles, o que podemos fazer para vos ser agradáveis, ele fala aquilo, será que podeis fazer alguma coisa que me seja agradável? Aí responde certamente. Manda a caridade que nos tornemos úteis sempre que pudermos, tanto aos espíritos como aos homens. Desde que sois infelizes, pediremos para vós a misericórdia de Deus. Iremos orar por vós. E aí entra o Rogério lá nos dando a questão da prece, né? Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A questão da caridade. Entra também em nossas conjecturas, né? A importância da prece.
Que aí ele diz assim: afinal, depois de séculos, são estas as primeiras palavras que com esse sentido me são dirigidas. E aí ele, com toda aquela raiva, com todo aquele mau humor, ele agradece: obrigado, obrigado. Por Deus, que esta não seja uma promessa vã, eu vos espero. Então, a questão da importância da prece, principalmente por esses companheiros, pela mulher, pelo advogado, que talvez tenha até influenciado a ele também para se enforcar, né? Inimigos, né? Invisíveis nessa questão, e a esse companheiro, porque por uma coisa que nos parece às vezes tão tola, trouxe para si tanto compromisso futuro com a lei de Deus. Também gostaria de trazer assim a lembrança aos companheiros, né? Lá no próprio Evangelho, quando trabalhamos a prece, e no Livro dos Espíritos, em que nós verificamos que temos que dar espontaneamente aquilo que temos. E se já temos a ciência da eficácia da prece, né, como está lá no Evangelho, no capítulo 26, 27, no Pedi e obtereis, as qualidades da prece, a eficácia, a transmissão do pensamento e do sentimento, que as preces compreensíveis não são de palavras difíceis, nem de grande quantidade, que nós temos que estar recolhidos e que temos que pedir aquilo que é importante para nós. E o importante é esse movimento das energias divinas pela vontade manifesta em relação a Deus, procurando e compartilhando com Ele os pensamentos sublimados das harmonias celestiais. Que as coisas materiais vêm de acordo com as nossas necessidades espirituais. Que as coisas emocionais vêm de acordo com as nossas necessidades espirituais. Então não adianta pedir o marido da hora, o filho sem defeitos, a casa, o bom emprego, se tivermos que passar por outras experiências. Não é? Pensaram bastante? Mas também não é porque a gente tem que passar por essas experiências que a gente não vai orar para pedir apoio. Ou mesmo para pedir, vamos dizer assim, entendimento. Louvando, enaltecendo a ação espiritual, mas pedindo, rezando com insistência, com perseverança, mas com compreensão, sem exigências. Suplicar no remorso, né? O companheiro não conseguiu fazer isso sozinho. Nunca deixar de mostrar gratidão, nunca deixar de pensar que a prece é uma invocação e que por seu intermédio estamos em comunicação pelo pensamento com o ser a que nos dirigimos. Então, mais vale pedir ao anjo da guarda, ao espírito responsável pela nossa família, ou por algum que a gente já conheça da casa espírita. Não é para não ter erro, é para não se comprometer ou deixar até o outro percebendo a necessidade da energia dessa corrente de pensamento e vontade e não poder, não poder ajudar. Eu me lembro de quando eu li um livro de Luiz Sérgio, um jovem que desencarnou num acidente. Tem vários livros, né?
quando ele, em determinado momento, ele se depara com pessoas chamando ele da terra, pedindo ajuda. Porque às vezes a pessoa, ele era tão bom, morreu jovem, então ele é um anjo. E ele disse, eu não tenho condição de ajudar, eu fico aflito. O poder da prece está no pensamento, não é na palavra, no lugar, nem no momento que é feito. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos aqueles que oram se unem de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Mas também podemos orar e devemos orar sozinhos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e o bem que pode fazer aos outros. A prece, ela exerce assim, uma espécie de ação magnética, como diz lá no Pedi e Obtereis, no capítulo 27, nos itens que fala sobre a prece. E essa ação magnética está subordinada a um poder fluídico. Mas não é um efeito subordinado a um poder fluídico. Os espíritos exercem uma ação sobre os homens, suprem a insuficiência daquele que ora, quando isso é necessário. Ou diretamente, ou não. Os companheiros que terminaram sua vida dessa forma trágica por si mesmos e com coisas pesando em seu passado, merecem mais ainda a nossa atenção. Às vezes a gente vê aí situações desagradáveis, irresponsabilidades que levam a muitas mortes, como aconteceu agora há pouco tempo no sul do país, e ficamos, tem que pagar, sim, tem que pagar pela lei dos homens, é lógico, mas temos que ter também compaixão desses espíritos, que por um jeito ou outro, irresponsabilidade, ou mesmo por displicência, se viram ou se veem nessas situações. Muitas das vezes, por vaidade, por pensar apenas em si mesmos, por buscarem apenas a questão material, se comprometem por muito tempo nas demais existências. 1859, vou fazer até a conta. 1859, e o companheiro disse aqui, eu vivia em 1592 e enforquei. 261 anos, ele ainda estava reagindo daquela forma ali. Aceitou a prece, mas não orava. Veio evocado, mas contrariado. Falou da outra vez porque foi obrigado moralmente, empurrado espiritualmente. Como está difícil para esse companheiro se aceitar e rever a sua mente. Temos que ter muito cuidado, revisando sempre as nossas ações, para evitarmos que caiamos sempre em relações conflituosas, graves, ou tão graves quanto esta, mesmo que não tenha levado ninguém a acabar com a sua própria vida. Bem, queridos amigos, espero que tenha auxiliado à reflexão sobre o tema de hoje. Lembremos que esses estudos estão todos à disposição
no YouTube ou no nosso portal www.espiritismo.net. Naveguem por esse portal, porque vocês vão encontrar coisas muito interessantes, como também, em breve, até a nossa rádio web, como também através do site do Leon Denis, que já tem a sua rádio web. Também tem assuntos muito interessantes sendo abordados. E continuemos buscando em nós forças para caminharmos contra nós mesmos, ou a favor de nós mesmos, melhor, né? Contra as nossas más tendências. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Rogério, Nina Mil, Tina, Liana, Sampacu, Carolzinha lá da Itália. É por isso que eu gosto de estudar esses casos, né? Sempre dá para a gente pensar sobre nós mesmos. E esse manancial de casos e situações que Kardec teve em suas mãos para colocar o livro dos espíritos, né? Ou o livro dos médiuns, nesse caso. Em tantas questões teóricas, após tantas observações de ele e de outros sobre casos mesmo acontecidos. E a gente procura lá no portal fazer isso hoje. Pegar situações do dia a dia e comentar à luz da doutrina espírita. Carol, se você navegar lá no nosso portal e começar a frequentar aqui, você vai entender. Mas ainda, isso vai dando assim uma consolação, uma revisão de vida muito interessante. Nós temos até atendimento fraterno online. Ah, eu também, Liana. Como que, Carol? Como entrar no... Não, como entrar você sabe, é o www.espiritismo.net. Ah, o atendimento é amanhã. É, às terças-feiras. Lá tem os nossos horários. O atendimento fraterno. A gente entra num trabalho muito interessante. Pode ser offline, você mandar a sua dúvida, a sua dificuldade e será respondido. Mas, olha, essa sessão de atendimento fraterno é muito legal. Eu já trabalhei nela. É terça-feira, das 22 às... Não, às 23h30, não é isso? Já até esqueci. Tem um estudo amanhã do Memórias de um Suicida. É, 22, 23h30. Nessa sala aqui, tem o estudo da Memórias de Suicida, até as 22h30, 9h30 às 22h30. E de 22 às 22h30 na outra. Ai, Carol, graças a Deus, você andou pensando, já saiu dessa, né? É muito legal, Carol, muito, muito bom esse trabalho na terça-feira. Ah, Carol, quantos anos você tem? Carol está nos dizendo aqui umas coisinhas na área de texto. Não vamos pensar nisso, amiga, você não entrou aqui à toa. Ah, você ainda é jovem? Não, minha amiga, vamos caminhar para a mudança dessas ideias, desses sentimentos. Nós temos muito por fazer ainda. Temos muitas oportunidades. Eu estou com 60, ainda penso, ainda trabalho e tudo. Ainda quero conhecer a Itália. É, amiga, não. Estou esperando ter condições, mas irei. Ô, prima, viu? Nina Mil vai estar por aí. Você mora onde na Itália, Carol? Já que a gente acabar, não fiz a prece ainda, né, gente? E estamos de bate-papo, olha.
Fiz uma besteira agora. Então vamos fazer a nossa prece e depois, até o Leon Denis entrar, vocês podem conversar aí, explicar para ela essa questão da entrada do Leon Denis. Querido Mestre Jesus, desculpe-nos esse momento mais informal antes de agradecer. Agradecer essa oportunidade, dessa troca maravilhosa, dessa companheira nova, querida, que aparece aqui junto a nós, de outro lado do mundo, né? E que sabemos, Senhor, que não terá mais esses pensamentos de desgosto pela vida, porque depois de encontrar a voz através de nós, ela estará firme e forte conosco nos trabalhos, nos estudos, nas pesquisas, no consolo, no atendimento, na revisão da vossa presença no coração de todos nós, cristãos, queridos e amigos. Né? Que sejam essas bênçãos que, ora, Jesus joga sobre todos nós, através das vibrações da Mãe querida Maria, que nos envolve, que nos fortalece, que nos, assim, acalanta, né? Que nos consola, que nos considera filhos e que nos dá a certeza de que nada é por acaso, que há possibilidades maiores para a vida e que todos temos um trabalho a fazer, algo a cumprir perante a lei dos homens, mas principalmente perante a vossa lei, a lei que nos trouxeste de nosso Pai. Seja assim, com esse calor, com essa amizade, com essa certeza, com essa esperança, com essa alegria, com esse esforço de lutar contra as nossas más tendências, contra as nossas influências ruins, contra, na verdade, as vicissitudes da vida, que nós te agradecemos. Felizes por mais uma vez aqui estarmos estudando a Boa Nova, através da doutrina espírita. Que assim seja. Graças a Deus.